especificamente a pedido do Cezinha, né? Cezinha, que é um grande ator de Tropa de Elite. E também daquele outro lá que é o Escolta Armada, aquele filme muito doido lá do Escolta Armada. É ele mesmo. Ele mesmo, sabe? Cezinha quer saber aí das rebeliões de 2006. Posso só... Termina lá e... Uma história vai emendar... Emenda uma na outra. Vai emendar na outra, não vai ter problema não. E aí a gente viu, assim, que a gente participava muito, 2002, 3, 4, 5, 6... A gente participava muito de ocorrências que precisavam dessa negociação. Mas essa negociação ela era feita ali no bom senso dos policiais, na experiência dos caras mais antigos de batalhão já, os caras já com quase 30 anos de serviço, que trabalham lá no batalhão há muito tempo também. E aí um colega nosso de batalhão... Isso quando você era negociador... Você era negociador? Ainda não era negociador, cursado, mas era um dos que botava a cara lá para fazer essas intervenções verbais, vamos dizer assim. Aí, presídio, a gente às vezes tinha que negociar com... Eram 1.000 presos soltos no pátio, vinha 4, 5, 10 caras falar com a gente ao mesmo tempo, uma confusão. E um colega nosso foi para São Paulo... responsabilidade, muito. Hein? E toda aquela pressão de que se a negociação desse errado, podia acontecer uma tragédia ali, imediatamente. Cara, eu acho que é como se ele estivesse com a arma na mão, literalmente pronto para atirar. Porque um passo em falso poderia... Sim, e explorar uma rebelião. Nessa época, era comum nós entrarmos nos presídios para conter as rebeliões e encontrarmos armas de fogo lá dentro. Era comum. Mas, gente, como que entrava? Eu poderia ter trazido, né? Eu tenho fotos disso, enfim. Passei até Minha filha tem uns fiofó aí que entrava tudo. Não, entrava tudo. Enfim, né? E aí o colega nosso, que é o Major Cardoso, o Cardoso, que trabalhou muito tempo no Canil aqui da Polícia Militar, ele foi para São Paulo buscar essa especialização. E aí ele fez o curso de negociador lá em São Paulo, que, como eu falei, São Paulo é uma referência na América do Sul, América Latina, que está para o mundo aí da negociação no Ocidente. E ele voltou falando, a gente tem que montar um curso desse no BME. A gente precisa fazer um curso desse. Então ele futucou lá, correu atrás, montou o primeiro curso de 2006. Aí eu fui aluno desse curso, fiz esse curso em 2006. Vários colegas lá fizeram. E a partir daí a gente começou, sem prejuízo das nossas outras funções no batalhão, igual no meu caso eu era da tropa de choque, a gente passou a atuar nessas negociações. Aí envolvia pessoa em tentativa de suicídio, criminoso fazendo refém armado em padaria, lanchonete, incidente doméstico às vezes, que normalmente é o marido, né? Pegava a esposa de refém, a gente tinha que ir lá para poder... refém, eu tô falando no sentido amplo do termo, né? Porque lá, tecnicamente, a gente usa até outro termo. Enfim, aí, em 2006, um pouco depois desse curso, dessa primeira turma formada, houve aqui no estado uma mega rebelião. Foram 6 dias de rebelião. Por quê? Eles pegaram algumas lideranças do crime do estado aqui naquela época e juntaram todos ali na Polícia Federal, ali em São Torquato, na carceragem deles ali, para transferir para o Presídio Federal. E Presídio Federal, até hoje é assim, né? Que tem aquele regime diferenciado, é bem Caxias mesmo. E lembrando, em 2006 aqui, os caras tinham muita liberdade dentro do presídio. Eles não queriam perder a vida boa. Então, foi arquitetada uma mega rebelião. Começou em Vila Velha, na antiga casa de passagem de Vila Velha. Não existe mais, ela foi implodida. Era um presídio vertical ali dentro do complexo, ali na Glória. Mas esse prédio especificamente não existe mais. Então, a rebelião começou ali e depois ela foi espalhando. Viana, os presídios rebelaram, Linhares rebelou, a unidade de menores lá em Cariacica rebelou. Só para me entender, eles combinaram para todos rebelar de vez? A informação, de alguma forma, foi passada e aí eles fizeram a rebelião alegando o seguinte: enquanto não cancelarem a transferência dos irmãozinhos, que é o termo que eles usavam na época, que eram essas lideranças, alguns presos bem famosos aqui do estado na época. Que loucura. Enquanto não cancelarem essa transferência, a gente não libera os reféns. Porque eles foram fazendo rebeliões nesses presídios e pegando reféns. E a casa de passagem de Vila Velha, o que foi muito crítico lá? Eles se aproveitaram que era um dia de visita dos grupos que fazem oração, católicos, tem os evangélicos, enfim, a galera, esse pessoal que vai ao presídio fazer esse trabalho espiritual lá, né? E eles pegaram um desses grupos como refém. E o que foi mais crítico? Eles não tinham conhecimento, mas nós ficamos sabendo logo que nós chegamos lá.
Desse grupo aqui na casa de passagem, acho que eram 5 ou 6 pessoas que estavam como refém, não vou lembrar, né? Quase 20 anos já. Estavam a mãe e a irmã de um sargento aqui do 4º Batalhão. Então, vocês já pensaram, né? Eita, mas aí a polícia fica doida, né? Não, e se os caras descobrem, né? A gente ficava preocupado com Fazer isso. covardia. A gente ficava preocupado com isso. Então, assim, começou ali, e aí o efetivo ali de serviço achando que era mais uma rebelião. Daqui a pouco pipoca outra em Viana. Daqui a pouco pipoca outra em outro presídio de Viana. Daqui a pouco Linhares, presídio rebelde. Aumentou lá em cima. E assim, o batalhão estava todo empenhado. E o que era muito bacana, é isso que a gente fala, assim, que é muito legal quando você trabalha com a tropa que está ali com vontade mesmo, imbuída, que a gente virava 24 horas essa ocorrência, uma ocorrência dessa, uns negociando, outros fazendo toda a segurança. E aí, quando chegava a hora da rendição, o pessoal não queria ir embora. Teve um dia que a gente chegou no batalhão de manhã, num desses 6 dias, que foram 6 dias direto, em junho de 2006. Aí o coronel chamou e falou: hoje vocês vão embora. Vocês vão embora. Coronel Silva, que é outra lenda também, comandou o BME, famoso. Galera com sangue no olho. E aí o pessoal chamou a gente lá na quadra, lá, no caso do meu pelotão, falou assim: tenente, a gente não quer ir embora. Porque os caras, os nossos colegas de farda, né? Os caras estão lá naquela situação lá. Então a gente praticamente ia no batalhão, ir em casa rapidinho para trocar de roupa, pegar uma roupa limpa, dar um beijo lá na família, voltava para a ocorrência. Então foi um período assim, né, que o Cezinha está perguntando. Foi um período muito tenso esses 6 dias, e a negociação foi uma ferramenta crucial, porque na maioria dos presídios rebelados, a gente conseguiu, com as técnicas de negociação, convencer os caras a desistirem do intento deles. Exceto Linhares, que tem até uma imagem que ficou famosa, que na época o Notaer praticamente pousa na caixa d'água do presídio, o presídio pegando fogo, e desembarca a gente ali no telhado do presídio para a gente fazer a invasão do presídio. Então aquilo lá a gente teve que invadir para poder controlar os presos lá. Mas a maioria foi tudo resolvido na base da negociação. Que interessante, bacana. Caraca, bicho, mas tipo assim, teve uma... Assim, resumindo assim, pessoal de casa, uma mega rebelião no estado do Espírito Santo. Não tinha internet como se tem hoje. Não. Mas o pessoal entrava com a informação de algum jeito, a informação chegava no outro presídio e o pessoal, vamos se rebelar também. É isso. Que doideira, cara. Tipo, aquela teoria da janela quebrada ao contrário. Caraca. E o negócio foi chegando louco, enfim... E foi bastante complicado ali, cara, porque, né, igual, tinha presídio, alguns dos presídios, eles pegaram os próprios familiares como reféns. E aí a gente sabe que, assim, é muito difícil, ainda mais naquela época que não se falava em facções dentro dos presídios, como se fala hoje, era muito difícil, quase impossível, as lideranças da rebelião mandarem matar parente de preso, que normalmente são esposas e filhos. Raramente as visitas eram parentes masculinos, né, sexo masculino. Normalmente é a esposa e o filho. Então a gente sabia que nesses casos seria mais fácil para a gente, com as técnicas de negociação, ir pressionando e cercando os caras ali mentalmente, cansando eles mentalmente para eles desistirem. Porque também no primeiro dia o cara tá achando lindo a rebelião, mas lá no 4º, 5º dia... Fica cansativo. Que naquela época isso acontecia, fica cansativo. Não entra o tal do malote que eles falavam, que antigamente, todo final de semana de visita, a família de cada preso levava uma bolsa de comida, de tudo, e entrava, né, tudo. Então o cara começa a perder isso. Como o sistema naquela época era muito frágil, era muito fácil entrar droga. Então, 4, 5, 6 dias de rebelião. Não tá entrando droga no presídio. Tem aquela galera que é fissurada, que Exatamente. Então, a gente foi usando essas ferramentas a nosso favor. Mas havia unidades lá que estavam rebeladas que havia funcionário da Sejus como refém. Então, ali os caras poderiam matar... A rebelião foi ficando cada vez mais pesada para os próprios rebelados. Rebelados, exatamente. Para eles mesmos... Tava... Caraca. E a gente usou isso a nosso favor para convencer. Os Linhares é que não deu por quê? A rebelião começou num dia... Naquele dia, um pouco antes da rebelião, tinha chegado um preso novo no presídio. Então, eles chamavam esses presos que eram novatos, se não fosse um preso, um bandido famoso,
eles fosse um preso qualquer, digamos assim, no linguajar deles, eles chamavam esse cara de marreco. Né? Eles têm várias gírias próprias dentro do presídio, então era o marreco. Quer dizer, não valia nada para eles. Eu já ia perguntar, o que significa marreco? Porque não valia nada, era um cara sem valor, sem importância, era um qualquer lá, um Zé Ninguém, digamos assim. Sim. E esse camarada chegou lá, logo depois começou a rebelião, fizeram ele de refém. Caramba. Era um preso, virou refém. O colega de lado. Isso aí tem na internet essas imagens, a gente tem também, eu tenho também nos arquivos que a gente usa para instrução. E eles ficaram ameaçando de matar o cara. Além das famílias que estavam como reféns também lá dentro. E aí, de manhã cedo, quando a tropa chegou para começar a negociação, eles mataram o cara e jogaram o cara lá de cima. Esse preso. Tá doido! Você lembra? Tem isso na internet, tem vídeo, aí se procurar vai achar. Eu tô aqui tentando achar alguma coisa, mas Eu tenho... tá difícil aqui. Mais rodou, foi. E aí, uma das questões que a gente considera na negociação é que quando o tomador de refém ele começa a matar reféns, não tem como negociar mais. Perde o sentido negociar. Eu tô negociando aqui com você, você mata um refém. Eu vou continuar negociando com você, não faz sentido, porque você já mostrou que você está disposto a fazer, né, a pior das... Nível hard. Exatamente, nível hard. E aí veio a ordem da invasão. Só que eles tinham colocado fogo em toda a escadaria, não dava para entrar por cima. Aí foi quando o Notaer veio, foi acionado naquela época, e aí algumas células da COI, algumas células do choque foram embarcadas para tomar o presídio por cima. E por isso que a gente teve que invadir mesmo, porque a negociação ali não ia render talvez nada ali pra gente. Caramba! Ainda Já bem pensou que... susto, do nada, mata o cara e joga. Você acha Mas que... assim, do nada não foi não, porque, por exemplo, Será que eles não imaginaram que ele tava ali disfarçado, não? Não, né, não. Talvez hoje algum colega da Polícia Penal vai poder falar melhor que eu, porque eles estão mais atualizados. É que nessa época a gente vivia dentro de presídio, né? A gente conhecia presídio como a palma da mão, lá no BME. Mas a sociedade do presídio ali, aquela pequena sociedade que é um presídio, eles têm regras próprias. Então, eles têm alguns hábitos, alguns costumes que são diferentes da nossa cabeça aqui fora. Eu nem imagino. Então, assim, o cara quer... foi cometer um roubo ali, mas não era de gangue nenhuma, de facção nenhuma, tal, bateu lá dentro. Coitado, esse cara tava no sal lá, ele ia ser um pária dentro do presídio, né? Era assim que acontecia. Então, esses caras, por exemplo, era superlotado, era muito, muito superlotado. Esse cara, ele não podia nem sentar nas camas da cela, no beliche. Caramba. Se conseguisse, ele dormiria no chão, ou dormia sentado. Então, assim, umas coisas desse... quando a família dele levava... Esse que eu tô falando, não esse que morreu. Os marrecos, em geral. Sim. A família do cara ia lá visitar, levava lá um bolo, alguma coisa. Ele primeiro ia passar pela liderança da galeria, que eles chamavam de frente. Aí o frente ia ver se ia deixar o cara comer alguma coisa que a família dele levou. Então, é um sistema... Uma máfia, né? Diferente, bem... Tipo assim, Essa rebelião de 2006, ela foi... Ela acabou sendo considerada, na época, uma das maiores que já aconteceram, porque eu lembro que acho que a maior rebelião que aconteceu no Brasil foi, se eu não me engano, em 2001, eu acho, mas foi em São Paulo, se eu não me engano. 2001, isso mesmo. 2001 foi, a maior rebelião que aconteceu em São Paulo. São Paulo tinha lá o complexo do Carandiru, foi um negócio, era um mundo, né? Aí foi... Então, mas assim, essa do Espírito Santo, você lembra assim... Do Espírito como é que Santo, ficou em relação a nível nacional? Brasil, Você não sabe? Vou ficar te devendo, mas se não me falha a memória, do Espírito Santo, acho que nunca teve nada igual. Não, isso aí com certeza. Hoje eu só lembro do caso Eloá. Agora eu vou lembrar dessa rebelião aí, ó, que jogaram o cara. Não, assim... Não, mas você tá achando de jogar? Eu ia falar, na mesma rebelião, uns 2 dias antes, quando a gente chegou no Máxima 1, presídio de segurança máxima, os caras tomaram o presídio. Quando a gente chegou, 2 ou 3 corpos, eu também tenho essas imagens também, 2 ou 3 corpos de presos estavam pendurados na janela, sem as cabeças. E os presos rebelados, eles estavam no pátio do banho de sol, jogando bola com essas cabeças. Não acredito. Tá louco, mano. Aí. Pergunta pra qualquer colega lá do BME. Misericórdia, doido. A galera que tá ouvindo a gente aí, é verdade? Não, pelo amor de Deus. Não chamando ele de mentiroso, não, mas... Não. Bizarro. Não, eu não sei. Você duvida? Eu tô de maluco. Porque também, hoje, quando a gente para falar sobre... que nem você falou, Major, sobre como que a polícia penal ela tá voando e tal, porque, inclusive, a reestruturação
prisional do Estado, ela foi assim um negócio gigantesco que aconteceu. Agora eu acho que também por conta dessa rebelião, Sim. mas eu lembro que na época por conta daqueles... Que é bem mais antigo, aquela história dos containers, né? Que o pessoal chamava de... Dessa época. É dessa época. Ah, então, viu? É dessa Então, época aí. que A gente começou a mexer. ia Novo Horizonte, por exemplo. Nossa, era tudo dentro do container. Vários containers eram as celas. Rapaz, e era o DPJ de Novo Era Horizonte. chamado de micro-ondas. Micro-ondas. A gente entrava para fazer revista, entre outras coisas que o BME fazia nessa época. Você ficava 5 minutos ali para retirar os presos do container, era altamente insalubre. Aí você pensa, realmente o cara vai se rebelar, porque é bandido e tal, mas, meu amigo, o ser humano não vai conseguir ficar aqui 24 horas no lugar desse. O cara ficava meses lá dentro, um ano. E assim, na época do verão, era um calor insuportável aquele negócio lá. E aí era rebelião atrás de rebelião, lixo. Mas hoje lixo isso jogado. mudou completamente porque teve a reestruturação e hoje, inclusive, os presídios capixabas são modelos, assim, porque teve reforma, teve presídio que foi completamente reformado, aqueles antigos foram destruídos. Sim. Hoje, até a questão de mortes, teve um período que eles, não sei se agora, mas zerou as mortes dos presídios. Agora, esse ano até que teve... Não, mas eu digo nesse período, depois que teve a reestruturação, 2015, 2016... Cara, era muito comum. Aí acabou, os caras zeraram. Isso. E hoje a Polícia Penal tá voando, Você né? tá falando aí, duas coisas rapidinho, então, de presídio que a gente tá falando. Uma, o sistema era tão bagunçado na época, né? Não tinha estrutura, não tinha uma preocupação. E ainda bem que foram entrando pessoas que foram tendo essa preocupação e foram reformulando o sistema, dadas as sejúrias, os presídios. Que, por exemplo, para vacinar os presos, o BME tinha que ir lá para retirar os presos da cela. Porque se o funcionário do presídio chamasse os casos, o cara simplesmente falava, não vou sair da cela, não quero. Às vezes a gente tinha que acionar o BME para ir lá, por ordem da justiça, porque um preso estava reiteradamente se recusando a ir para audiência. Porque vou usar um termo que era da época, o que não era o policial penal. O carcereiro chegava lá e ele não tinha como entrar na galeria, porque se ele entrasse na galeria, os caras engoliam ele. Aí ele ficava da cela gritando, José da Silva, você tem audiência. O cara não ia, não vou. Não vou. E aí 1 dia, 2 dias, 10 dias, o juiz mandava uma ordem lá pro BME para ir tirar o cara. A gente tinha que entrar no presídio, às vezes movimentar 200, 300 presos para tirar o cara. Então, assim... Aí o senhor montava toda uma operação... Eu ou os colegas que estivessem com as equipes de serviço. A gente tinha que ir lá, era uma operação, de ser recurso público, mobilizava... Na época a gente andava com um efetivo muito bom, então assim, choque, canil, COI, 60, 70 homens e mulheres de serviço, pra gente entrar, tomar uma galeria pra achar o José da Silva, que não queria ir pro juiz. Caraca, Poli, e aí? Parece filme. Parece. Tá doido. E na casa de custódia, lá na casa de custódia, por exemplo, em Viana, houve nessa mesma época, Sim. você falou questão de matar preso, né? Tinha um tal do açougueiro. O cara tava matando preso direto lá. E por que Um preso que tava matando era o tal preso. do açougueiro, que falavam do açougueiro, o açougueiro da casa de custódia. Que isso? E o que acontecia? Aquelas caixas de plástico grande, que empresas que entregam marmita, Sim. coloca aquele monte de marmita, aquelas caixonas de plástico sem tampa. Isopor. Caixa de plástico assim. Era de plástico mesmo. Tipo tá. de supermercado. Sim, sim. A caixinha. Aquelas organizadoras. Isso, mas sem tampa. Sem aquelas tampa. que são abertas. Ah. A comida dentro, só que a caixa era grandona, assim, quase metade dessa mesa aqui, uma caixa. Quase um daquela. caixão. E virava A caixão. marmita entrava assim. E saía. Aí como é que era? Eles abriam a porta da galeria e jogavam a caixa lá pra dentro. Como eu falei, o pessoal da... Não entrava. O cara não podia entrar, cara. Se ele entrasse, ele ia ser engolido lá, não ia voltar nada. Quando esse açougueiro lá atuava, que eles resolviam cobrar as dívidas de alguém, dívida mesmo Sim. de droga, ou porque olhou pra mulher do outro no dia da visita, Tá enfim, doido. ou porque era rival, Eita. o corpo vinha nessa caixa totalmente separado, desossado. Que coisa. Igual quando separa carne de boi em frigorífico. E aí, Poli? Eu não sei nem o que falar, socorro. Aí, Meu Deus. Cadê o Said? Pega a arma, Said.